Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje eu quero transmitir para você o ensino da palavra de Deus que está composto aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 13, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 9. Está escrito: no mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à beira-mar. Grandes multidões reuniram-se junto a ele, de modo que ele entrou no barco e sentou-se, e todo o povo estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho. As aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Mas saiu o sol e a queimou, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre espinhos, os quais a sufocaram quando cresceram. Mas outra parte caiu em terra boa e deu fruto. Um grão produziu, outros 100, outros 60 e outros 30. Quem tem ouvidos, ouça. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, ó Pai. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado, ó Pai, por teu amor, pelas tuas misericórdias, pelo teu Espírito Santo. Ó Pai, que a tua palavra fale e cale em nosso coração. Ó Deus, neste momento eu te peço que o teu Espírito venha mover a tua palavra, que o teu Espírito aplique a tua palavra em nosso coração, para o louvor da tua glória, em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, esse texto que acabamos de ler, ele traz aqui na sua narrativa, na sua tratativa, em que Jesus estava em casa e Cristo saiu da sua casa e foi à beira-mar, e diante dele reuniu-se grandes multidões. E Jesus ele entrou em um barco e as grandes multidões ficaram em terra. E Jesus ele aqui inicia o seu ensino, contando uma parábola, para explicar a verdade espiritual que na nossa intelectualidade, na nossa própria capacidade, nós não podemos acompanhar, nós não podemos entender, senão pela iluminação do Espírito Santo de Deus. Se não, vejamos. E falou-lhes muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Então, a semente aqui é uma figura da palavra de Deus. As aves está falando do império das trevas, do malignos e seus demônios. E o solo está falando do coração do homem, que quando não há um nível de resposta à palavra de Deus que está sendo disseminada, explicada, ensinada, quando não há um nível de entendimento naquilo que está sendo dito, a semelhança destas aves dos céus que comeu a semente que caiu à beira do caminho, assim Satanás, ele rouba a palavra de Deus. Se não, vejamos, compreender, pois, a parábola do semeador. A todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e tira o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Então, quando não há um nível de entendimento, de resposta à palavra de Deus, esta palavra ela fica solta
e com isto as trevas arrebata a palavra. E ali a palavra fica infrutífera e não transforma a vida daqueles que estão ouvindo, porque não houve o nível de resposta. Porque quando nós observamos esta parábola, Cristo ele afirma que parte da semente que o semeador, que está falando de Cristo e também de todo aquele que prega a palavra de Deus, quando ele dá início à semeadura e esta parte da semente cai à beira do caminho, o caminho é um lugar, o solo é duro, porque devido à passagem das pessoas pisando, acaba endurecendo e tornando o solo duro. Por isso, a semente ao cair, ela não acha terra fofa para germinar e penetrar a sua raiz. E por isso ela fica exposta. E por ela ficar exposta, as aves dos céus vêm e a comem. E Jesus ele usa desta parábola, deste paradigma, para ilustrar que a semelhança desta semente, deste solo, assim também é o coração do homem, endurecido pelo pecado, que não tem em si o desejo de mudar de vida. Quando ouve a palavra e não a compreendem, o maligno tira esta palavra. Então, meu querido e minha querida, nós precisamos, ao ouvir a palavra de Deus, orar ao Senhor, pedir ao Senhor, para que Ele, através do seu Espírito Santo, nos ilumine, nos dando a compreensão, o entendimento, para que nós entendamos a palavra de Deus e esta palavra passe do nível do intelecto e aconteça conosco o dexomai, que esta palavra, esta partícula no grego significa compreender além do intelecto, significa compreender e descer ao coração. Porque quando a palavra ela desce ao nosso coração, ela produz vida e vida em plenitude. Então, o que Deus tem para mim, para você, não é que nós sejamos como este solo, que a semente caiu e não encontrou lugar para germinar, para frutificar. O que Deus tem para nós é que nós sejamos solo fértil, terra boa, que frutifica para a glória de Deus. Amém? Então, quando alguém ouve a palavra de Deus e não a compreende, o maligno rouba a palavra. Ele tira esta palavra para que esta pessoa não seja salva, para que ela não venha a ter a vida de Deus em si. E aqui eu quero trazer aqui, abrir um parênteses. Quantas vezes ou quantas pessoas você conhece que entra na igreja, sai da igreja, ouve pregação, ouve a palavra, mas não tem transformação de vida? Por quê? Porque o coração é como este solo endurecido e ouve a palavra, mas não compreendem, e por isto vem o maligno e tira esta palavra. Amém? Então, o segundo solo, ou segundo coração, que a semente, a palavra de Deus, é semeada, Jesus ele explica aqui que é equiparado a um solo pedregoso. Se não, vejamos, outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda, mas saiu o sol e a queimou, e como não tinha raiz, secou. Então, aqui está falando de outro tipo de coração, outro tipo de pessoa que ouve a palavra de Deus, recebe-na com alegria, porém, quando vem a perseguição por causa da palavra de Deus, ela logo se desvia do caminho do Senhor, sai da presença do Senhor, porque não entendeu, não compreendeu o verdadeiro sentido do Evangelho de Cristo, o Evangelho da renúncia. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então, o Evangelho de Cristo não é um Evangelho mamão com açúcar, aonde eu me converto a Jesus somente pensando no aqui e no agora.
pensando que eu vou me converter e acabou os meus problemas. Pelo contrário, quando você se converte a Cristo, aí que os seus problemas aumentam, porque antes da conversão você estava debaixo do governo das trevas. Quando você se converte, você é transportado do império das trevas para o reino do Filho de Deus, aonde você tem a redenção, isto é, o perdão dos seus pecados. E agora você passa a ser um alvo das trevas. E agora eles vão fazer de tudo para tirar você da presença de Deus. Então, muitas pessoas, por não entender este axioma, quando vem a perseguição por causa da palavra, quando vem as aflições, elas logo se desviam porque não compreendeu, não entendeu o verdadeiro sentido do Evangelho de Cristo. Que quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então, o Evangelho de Cristo não é uma garantia de ausência de problema. O Evangelho de Cristo é a garantia que você vai passar por problema. Mas se Jesus estiver com você, você vai vencer todas as adversidades que vier sobre você. Porque a palavra de Deus diz em João, capítulo 16, 33... Jesus diz, essas coisas vos tenho dito para que tenha paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso significa dizer que se Cristo está comigo, se Cristo está com você, se você está com Cristo, você vai passar por tribulação, mas você vai vencer, porque aquele que está com você, ele é grandioso, ele é majestoso e ele é poderoso para nos dar graça para que nós possamos vencer as tribulações e as dores desta vida. Amém? Então, esse segundo solo, que a semente caiu, um solo pedregoso, e logo brotou, porque não tinha muita terra, mas quando veio o sol, secou, está falando de pessoas que recebem a palavra de Deus somente no nível das emoções, no nível do emocionalismo. Porém, quando vem a perseguição, elas logo se desviam. Se não, vejamos. E o que foi semeado no solo pedregoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. E dura pouco. Quando vem a tribulação, a perseguição por causa da palavra, logo tropeça. Então, por quê? Porque a semelhança da semente que caiu em solo pedregoso e não achou terra suficiente para penetrar sua raiz, assim também são pessoas que recebem a palavra no nível da emoção, mas que não tem raiz em Deus, não tem profundidade em Deus. E por passar pelas aflições desta vida, elas logo se desviam. E nós não podemos e nem devemos ser assim. Nós precisamos entender a palavra de Deus na sua essência, entendendo que nós passaremos por aflições, nós passaremos por tribulações, mas nós temos um Deus, nós temos um Criador, nós temos um Pai que nos sustenta independentemente das adversidades. E no momento das tribulações, nós declararemos com os nossos lábios, pois tenho certeza que nem morte nem vida, nem anjos, nem autoridades malignas poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando nós entendemos este axioma, nós vamos passar por estas aflições, por essas tribulações, pela perseguição por causa da palavra, mas nós vamos permanecer, porque nós temos raízes em Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, esse segundo tipo, esse segundo solo, fala dessas pessoas que recebem a palavra somente no nível da emoção, mas que não tem raiz em Deus. E quando vê as tribulações, as perseguições, as aflições por causa da palavra, elas logo se desviam da palavra de Deus, da presença de Deus. E nós não podemos e nem devemos ser assim. Porque se nós formos assim, nós, além de estar numa posição de inimigo,
de Deus, nós estaremos no status quo de condenação. Porque o fato de alguém receber a palavra de Deus com alegria, mas na hora da provação, da perseguição, das aflições por causa da palavra se desviar, isso não garante a ela a vida eterna. O que nos garante a vida eterna é a fé em Cristo Jesus, que é a porta para a salvação. Mas ao passar pela porta da salvação, nós precisamos permanecer, porque a salvação ela está em 3 tempos: passado, presente e futuro. No passado eu fui salvo da condenação do pecado. No presente eu estou sendo salvo da influência do pecado. E no futuro eu serei salvo da presença do pecado. Então nós precisamos permanecer em Deus. Nós precisamos continuar em Deus. Amém? Glória a Deus. O terceiro solo que Jesus classifica aqui, que a semente caiu, é o que caiu entre espinhos. Estes daqui, que caiu entre espinhos, que a semente caiu entre espinhos e ao crescer foi sufocada, isso aqui fala de pessoas que também no início teve uma resposta à pregação do evangelho. Porém, por causa das seduções pelas coisas efêmeras e passageiras desta vida, eles não permitem que a palavra produza vida neles. Se não, vejamos, e o que foi semeado entre espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a sedução da riqueza sufoca a palavra e ela não produz fruto. Este é o que foi semeado entre os espinhos. Jesus disse que por causa da sedução das riquezas, por causa das preocupações do mundo e a sedução da riqueza deste mundo, a palavra não encontra guarida no coração deste terceiro tipo de pessoa. Porque estas pessoas estão enraizadas no aqui e no agora. Elas não pensam nas coisas eternas. E a palavra de Deus diz em 1 Coríntios que se a nossa esperança em Cristo somente é para esta vida, nós somos mais dignos de lástima de todos os homens. Nós somos mais miseráveis de todos os homens se a nossa esperança em Cristo somente é para esta vida. Então, por causa da sedução, da riqueza, por causa das preocupações deste mundo, a palavra é sufocada no coração deste terceiro tipo de pessoa, deste terceiro tipo de coração. E por isso a palavra ela não gera vida. A palavra ela não transforma a vida deste, não porque a palavra ela é errante. Não, a palavra de Deus é inerrante. A palavra de Deus é fonte inesgotável. Mas quando aqueles que estão ouvindo ou a recebem não interagem com a palavra de Deus, esta palavra torna infrutífera no coração. E esse terceiro tipo de solo, o que impediu que a palavra produzisse vida, Jesus disse que é as preocupações do mundo e a sedução das riquezas. Então, meu amado e minha amada, não é pecado você se projetar, você trabalhar para ser alguém na vida, para você ter algo nesta vida. Não é pecado. Mas se torna um pecado, uma pedra de tropeço, quando nós damos a estas coisas o lugar de primazia. Porque o próprio Cristo diz em Mateus 6 que nós não podemos servir a 2 senhores. Você não pode servir a Deus e ao mesmo tempo as riquezas. Não podemos e nem devemos. Então, por causa da sedução, por causa das preocupações, a palavra se tornou infrutífera neste coração. Não chegou a amadurecer a semelhança da semente que cai entre os espinhos. E nós precisamos ter cuidado. Como cristão, nós precisamos
tomar cuidado para que nós não abafemos a palavra de Deus no nosso coração, para que nós não interceptemos aquilo que Deus começou em nosso coração pela semeadura da sua palavra, simplesmente por causa do desejo desenfreado pelas coisas desta vida. Claro que nós não podemos ser escapistas, nós precisamos e podemos nos projetar, mas nós precisamos entender que o lugar de primazia em nosso coração é de Deus. Porque Jesus, em Mateus 6,33, ele diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós precisamos ter este posicionamento de ser diferente desse tipo de pessoa que recebeu a palavra, mas que a palavra, a semelhança da semente que caiu entre espinho e quando cresceu foi sufocada. Nós precisamos agir diferente, nós precisamos dar lugar em nosso coração para que a palavra de Deus gere vida. Porque Deus não é invasivo. Deus, ele está à porta do nosso coração batendo. E aquele que ouve a sua voz e abre o seu coração, ele entra e faz morada mediante o seu espírito. E ele traz a sua vida ao nosso coração. E a gente que estava no status quo de morte espiritual, ao receber bem a palavra de Deus e esta palavra gerando vida em nossos corações, nós saímos de um lugar de condenação, de morte espiritual, para um lugar de vida em Deus e de vida eterna na presença de Deus. Amém? E Jesus, ele faz menção que o quarto tipo de terra, ele classifica como terra boa, que esta terra, que a semente caiu, um grão produziu, outros 100, outros 60 e outros 30. Então, vemos aqui vários tipos de resposta à semente que caiu nesta terra boa. Então, com o título que eu comecei, eu faço a pergunta a você. Qual tipo de solo você é? Qual tipo de solo? Porque se você for o solo primeiro, você precisa se arrepender. Se você for o segundo solo, continua o mesmo apelo, arrependimento. Se for o terceiro, você precisa se arrepender e redirecionar o seu coração para a via certa, para a via correta, para que a palavra de Deus fale ao seu coração e cale, produzindo vida e vida em plenitude. Amém? Então eu quero orar por você. Se houver alguém aqui neste vídeo que ainda não tem uma aliança com o Senhor e que deseja entregar sua vida a Jesus, ore comigo desta maneira. Senhor Jesus, eu entendi a tua palavra. Eu reconheço, Senhor, que eu sou um pecador. Eu reconheço que sem ti eu não posso ter um relacionamento com Deus Pai. Eu reconheço que sem ti eu não posso ter vida no Espírito. Mas neste momento eu confesso os meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados. Senhor, perdoa meus pecados e escreve meu nome no livro da vida para o louvor da tua glória. Aleluia. E eu quero orar por você, meu irmão e minha irmã, que tem ido nos cultos, mas que chega no culto, você ouve a palavra, mas quando você sai, você já não sabe, não lembra do que foi pregado. Você está sendo roubado. Você está sendo roubado pelas aves do céu, que é Satanás, que representa, que é um símbolo de Satanás. Eu quero orar por você para que, a partir de hoje, o Senhor te dê vitória. E eu quero orar por você também, que recebe a palavra no nível da emoção, mas que na hora que você passa pela perseguição, pela provação, você se desvia. E eu quero orar por você também, que por causa das preocupações desta vida, por causa das seduções desta vida, você não tem deixado que a palavra de Deus produza a vida que foi enviada através da pregação do Evangelho na sua vida. E eu também quero orar por você que já tem sido uma terra fértil, que tem produzido fruto.
Eu quero orar para que você continue frutificando e dando frutos 100 vezes mais para o louvor da glória do Senhor Jesus. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Ó Pai, neste momento eu oro pelo meu irmão e minha irmã. Senhor, que o Senhor abençoe, faça a correção no coração deles agora, Pai. Ó Deus, que o teu Espírito redirecione a via do coração deles para a via que o Senhor deseja, para a direção que o Senhor deseja. Ó Deus, que a cada dia, Pai, nós venhamos frutificar, Pai, na tua presença. Ó Deus, se até aqui o inimigo de nossas almas tem roubado a tua palavra, neste momento nós repreendemos, nós cancelamos agora, nós fechamos agora toda a brecha que ele achou para roubar a tua palavra. E nós te pedimos, Senhor, traz um nível de compreensão, de entendimento da tua palavra, para que não mais sejamos roubados, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e deixe um comentário e também compartilhe esta palavra para que outros possam ser abençoados. Amém? Um grande abraço e até o próximo vídeo.